Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje reunidas para a celebração dos 32 anos da promulgação da nossa Constituição brasileira e unindo essa celebração com a celebração do constitucionalismo feminista, do lançamento do nosso segundo volume da obra, que infelizmente não pôde acontecer presencialmente por conta das dificuldades pandêmicas, mas aproveitamos essa data simbólica para reunirmos aqui as nossas coautoras, todas aquelas sem as quais esse projeto não teria sido possível, para que hoje, nesse dia tão simbólico, marquemos a visão da nossa Constituição e da nossa experiência constitucional à luz do constitucionalismo multinível. Gostaria de, antes de começar, deixar aqui a nossa palavra de imensa gratidão, né? Primeiro, gratidão às organizadoras e coordenadoras dessa obra que comigo aceitaram o desafio, já estamos no segundo volume, professora Cristine Peter da Silva, professora Estefânia Barbosa e a nossa organizadora, a competentíssima Bruna Nova, que aí tornaram possível, né, esse nosso sonho, que só se fez realidade porque foi compartilhado. E foi compartilhado também com todas as autoras que coroaram nosso primeiro volume e agora o nosso segundo volume, voltado especificamente para políticas públicas de promoção de gênero. E, por fim, a nossa gratidão à professora Débora Diniz por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco hoje, nos brindando com os seus ensinamentos, com esse olhar tão rico, tão perspicaz sobre as questões de gênero. Portanto, fico aqui com uma primeira importante palavra de gratidão e de agradecimento a todos. Antes de fazer a apresentação da professora Débora, eu gostaria de dizer que nós realmente somos prova viva de que a coragem é contagiosa, porque foi a coragem de todas as mulheres que aqui estão, que abriu espaço para que nós pudéssemos falar do constitucionalismo feminista e que estivéssemos aqui hoje contando uma outra história possível da Constituição brasileira, que completa 32 anos da sua promulgação. Todas nós sabemos que o gênero molda todos os espaços que ocupamos, os espaços sociais, os espaços políticos, conversacionais e também o espaço constitucional. Por isso que nós estamos aqui, 32 anos depois, para transgredir a Constituição. E transgredir aqui no sentido original, que quer dizer atravessar, ir além dos limites e, portanto, desafiar. O poder que temos de definir a nossa experiência constitucional é fundamental. E o que nós fizemos com o movimento do constitucionalismo feminista foi justamente reivindicar esse poder de definição. A nossa tarefa aqui é justamente desnormalizar o autoritarismo, desnormalizar o patriarcado, desnormalizar o que infelizmente tem se tornado constante na degradação democrática que observamos, que segue a misoginia, o racismo e a inferiorização das mulheres, que observamos infelizmente muitas vezes incrédulos. Estamos aqui, portanto, juntas para quebrar o silêncio que nos foi imposto por tanto tempo na teoria constitucional e nos espaços de poder que definem a Constituição, para que nós possamos construir uma história constitucional que nos inclua, para que possamos ter uma Constituição em que a nossa história possa ser contada, para usar a expressão da Rebecca Solnit. Nossa tarefa aqui não é simples, e desde o primeiro momento em que o desafio foi lançado, o nosso objetivo era de mudar o mundo, e ainda é. O nosso verdadeiro trabalho nessa mudança não é de conversar com aqueles que estimulam e se alimentam do ódio, mas para mudar o mundo de maneira que esses que odeiam não tenham poderes desproporcionais e que não sejamos engolidas por esse ódio. O mais difícil nós já fizemos. Para parafrasear Amelia Earhart, o difícil é agir. Agora, o que nos resta é a tenacidade de prosseguir. E é justamente nesse intuito que estamos aqui, todas hoje unidas para prosseguir. Então, com essas palavras
de início, eu queria mais uma vez agradecer imensamente a professora Débora Diniz por ter aceito o nosso convite, né? Professora Débora, que dispensa aí, enfim, né, maiores apresentações, todos nós conhecemos a professora Débora, né, sem a menor dúvida, uma das mais importantes pensadoras dos direitos da mulher que nós temos, né, além de ser professora da Universidade de Brasília, pesquisadora e cofundadora do ANIS, Instituto de Bioética, que também tem sido um espaço de reflexão tão importante, né, na nossa conjuntura. Como nós, e eu sou bastante informal, vou dispensar a leitura do currículo da professora Débora, porque senão ocuparíamos todo o nosso tempo aqui com ele, mas só dizer que eu acho que a principal e mais importante credencial da professora Débora Diniz é que ela é uma referência a todas nós, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, e por isso, professora, somos muito gratas, sabemos do custo pessoal enorme que as suas reflexões tiveram na nossa vida, mas gostaria de deixar a nossa gratidão e o nosso reconhecimento pela importância, inclusive dentro do âmbito do constitucionalismo feminista que eles tiveram. Muito obrigada, professora, a palavra é sua. Muito obrigada a todas vocês, né, colegas. Na verdade, eu sou uma aprendiz do que vocês escrevem e acho uma ousadia tremenda eu estar aqui em um dia tão importante, como os 32 anos de celebração da Constituição Brasileira, o lançamento do segundo volume do livro, mas era muito mais a minha ousadia para me somar à coragem e talvez essa palavra a mim tão importante como a valentia do que vocês vêm fazendo. Então, eu queria começar dizendo que eu sou estrangeira ao constitucionalismo. As pessoas precisam me ouvir, me corrigir, mas sabendo que é como uma estrangeira que eu falo, né? E talvez mais ainda como uma estrangeira ao direito, como autoridade do saber. Então, é para me desautorizar no que eu digo que eu passo a falar, né? Então, acho que esse tem que ser o passe livre da nossa conversa. Se há uma jurista prática, isso não é nenhuma ofensa ao saber de vocês, assim como se diziam dos dentistas práticos, essa deve ser eu, né? Então, eu movo o direito como uma amadora do poder das leis, das normas, dos princípios, para ser instrumento de transformação política. Então, e é mais ou menos assim como tudo que eu faço, por isso que eu acho fabuloso que não tenha tido apresentação de currículo, porque é tudo um pouco de um amadorismo de tudo. É fazer filme, é fazer livro, mas é como amadora das palavras, das imagens, que eu me dediquei as últimas semanas a ler o primeiro volume, eu tive o privilégio de receber o segundo volume, e pensar como eu podia me juntar ao que vocês vêm produzindo e o que eu aprendi nos últimos dias, né? Então, eu queria só nomear as 3 organizadoras do segundo livro para nomear todas as autoras, né? A doutora Cristina Petter, a doutora Estefânia Barbosa, a doutora Melânia Fachin. Há um tema no título do livro, no título desta conversa, além de outros temas que se cruzam e que pedem licença como um subtítulo, né? Se diz o constitucionalismo feminista e a expressão das políticas públicas para a igualdade de gênero. Como estrangeira, vocês estão muito além do que eu. Eu parei na primeira parte. Eu parei nisso, constitucionalismo feminista. Eu preciso ser muito honesta, né? Eu sou professora na Faculdade de Direito, na Universidade de Brasília, e nesse momento em licença, e eu sou orientadora na pós-graduação em Direito Constitucional. Olha que ousadia! E eu ensino metodologia, mas eu ocupo uma vaga de quem foi um professor de Direito Constitucional, talvez de verdade, daqueles que se referiam ao direito romano, para divagar sobre as necessidades da vida das pessoas no tempo presente. Mas a minha existência é feminista, no feminismo, é desde o feminismo. Então, eu uso qualquer tecnologia de saber e de poder para mover os valores feministas, a democracia de gênero, e em suas complexidades das vidas vividas
pelas desigualdades de classe, de região, e nós podemos ampliar a imaginação para falar quais. Então foi assim que eu tentei me ver no espelho, que eu pouco sabia que existia, constitucionalismo feminista, e que procurei saber o que esse grupo escreveu e produziu, e que outras, antes, que são poucas, produziram sobre o tema. Eu fiquei pensando se o que eu faço e descrevo como litígio estratégico feminista poderia conversar com esse ecossistema em formação de constitucionalistas feministas. Então, nessa conversa, eu compartilho uma inquietação de ordem conceitual, que todas já sabem, mas eu só quero, como estrangeira, dizer, olha o que eu aprendi. Então, é muito mais pedindo às professoras licença para dizer, vê se eu aprendi direito, e uma de ordem metodológica. A primeira responde a pergunta, como eu quero me deixar provocar, e o verbo é esse, pelo constitucionalismo feminista? É como um campo em disputa, é como uma justa posição de categorias analíticas e campos, o constitucionalismo e o feminismo. E eu li várias autoras que tentam, algumas, né, que tentaram fazer isso. Eu sou nordestina, então eu sou exagerada, além de ser brasileira, né? Então, todos os meus adjetivos, advérbios, eles têm que ser assim, baixado em tom. Ou como um ponto de vista para o campo, que eu também li alguns dizendo, é o feminismo para o constitucionalismo. Outros diziam, não, é o constitucionalismo feminista, e tem o constitucionalismo. E outros diziam, a gente está aqui disputando, né? O verbo que a doutora Melânia começou, transgredir, atravessar, desafiar, encorajar. Então, em seguida, eu vou tentar fazer uma tentativa de interpretação do que eu aprendi. Eu queria fazer uma provocação metodológica. Se é verdade que o constitucionalismo feminista é mais do que um ponto de vista, ou uma justa posição de categorias ou campos, como eu espero ter aprendido com os meus vocabulários anteriores, é preciso perguntar como o constitucionalismo feminista operaria para a transformação de outro campo já estabelecido, como o constitucionalismo sem gênero, para evitar aqui descrevê-lo pelo seu manto, que seria o constitucionalismo patriarcal. Eu não quero ofender ninguém ao dizer que o campo do constitucionalismo sem gênero é o constitucionalismo do patriarca. Então, minha resposta segue a provocação de um livro que marca, ao que eu entendo, a origem do campo, de Daphne Barak-Keres, e peço perdão à pronúncia, que ao propor, eu cito as aspas dela, que me marcou, porque foi um debate muito forte nos anos 80 e 90, na epistemologia feminista, em que ela dizia a questão da mulher, né? Se ela poderia ser um ponto de partida para a cacofonia dos marcos feministas no constitucionalismo. Era a preocupação que ela tinha nesse livro um pouco seminal dos anos 2000, em que ela vai dizer ao feminismo liberal, ao feminismo cultural. Essa era a questão nos campos que vinham que importavam um debate da epistemologia feminista, especialmente norte-americana, dos Estados Unidos, perdoe, e pensava os campos, né? Pensava a ética, pensava o direito, e vinha com esses marcos e dizia, aqui é uma cacofonia. E como é que nós vamos fazer algo? Aí ela diz, quem sabe botar a questão da mulher, como fazer a pergunta, e essa eu cito ela, quem sofre os efeitos injustos da lei? Isso seria o que ela chama a questão da mulher. Se ela estiver certa, e eu vou tentar ir com ela, mas um pouco fazendo ruído junto com ela, para responder essa pergunta, quem sofre os efeitos injustos da lei, é preciso auscultar o mundo, como diz Ivone Gebara, esmiuçar-se na vida das mulheres em suas múltiplas vulnerabilidades ou suas interseccionalidades, como no Brasil vai dizer Carla Accocereni e outras fora do Brasil. É preciso trazer o chamado giro empírico do direito para o centro da disputa pelo constitucionalismo feminista no campo do constitucionalismo. E é o que eu vou chamar as senhoras, só porque o campo gosta desse rito, e respeitar o rito é o mais fácil, né? Mas é o que as autoras fazem no segundo volume do livro, quando vão analisar políticas públicas. Então, o campo
É uma categoria de Pierre Bourdieu, para pensar posições e influências, algo como um recorte do espaço social para a constituição de um microespaço de poderes e saberes, normas e influências. A noção de campo exige pensar em termos de relações e posições, pela posse ou pela produção de um tipo de capital específico. No caso, o que eu estou chamando um tipo de capital específico é o constitucionalismo feminista. O campo é um espaço em constante disputa, diz Bourdieu, pois, eu cito ele, todo campo é um campo de forças, é um campo de lutas, para conservar ou transformar um campo estabelecido de forças. Em um campo, há disputas pela legitimação de quem fala, como fala, sobre o que produz. Em todo campo, há luta, diz ele, e se nós preferirmos um termo menos masculino, há disputa. Há o agonístico, como característico da política, nos termos de Chantal Mouffe. Nem todas analisamos ou falamos do mesmo jeito. Certamente vocês estranham como eu estou falando. Partimos das mesmas lentes analíticas e não precisamos partir das mesmas lentes analíticas. E jamais viveremos todas as dores do mundo de igual maneira. Essa é a condição de viver uma corporificação subalternizada pelo patriarcado, é vivermos nas interseções das nossas vivências. Então, eu diria que, diferente do que vai dizer Barak Queres, nós não precisamos ter solução para a disputa com a questão da mulher. Ela precisa ser reconhecida como constitutiva dos campos. Mas, para isso, é preciso que os falantes, ou as falantes, alcancem inteligibilidade pelo capital analítico que aporta um campo. E o que esses dois volumes fazem é uma disputa por inteligibilidade, né? Aí a pergunta é em que campo? Se é o campo do constitucionalismo feminista ou, como eu queria provocar, que é o campo do constitucionalismo. Então, eu arrisco dizer, diferentemente de Paraqueres, que sugeriu ser a questão da mulher, o que poderia ao menos aquietar a diversidade das interpretações feministas, esse é um conceito dela dentro da hermenêutica, ao constitucionalismo, eu acredito ser exatamente a questão das mulheres. Eu não estou aqui só brincando com plural, né? Eu quero chegar em outro lugar, o que nos permitirá viver o agonístico criativo para o constitucionalismo feminista no campo. Então, nós precisamos assumir o agonístico para o processo de criação, mas não precisamos buscar a ambição do consenso. Então, se eu estou certa em seguir essa rota, veja, se eu estou certa, como uma estrangeira noviça e abusada, nesse fórum para dizer isso, eu ousaria dizer que o constitucionalismo feminista não disputa o campo do feminismo, não se trata de criação de um novo campo, e menos ainda de uma justa posição de categorias como marcador de uma sensibilidade particular. O constitucionalismo feminista disputa o campo do constitucionalismo. É dentro deste campo que opera a insurgência de um novo capital. Mulheres constitucionalistas, mulheres entendam aqui, eu estou apenas nomeando que haja uma rebeldia no constitucionalismo, porque ele é um campo de homens, mas ele pode ser todos os corpos não conformes ao patriarcado, na sua representação masculina. Eu as nomeio como mulheres, simplesmente porque já é um ato de rebeldia assim nomear. Então, mulheres constitucionalistas produzindo uma nova forma de poder e saber para interpretação constitucional, e eu uso interpretação porque esse é um jargão do constitucionalismo, sobre a questão das mulheres. Mas o que eu acho que nós temos que fazer é mais do que interpretar. Então, que capital é esse que as autoras aportam? O de estranhar a masculinidade do constitucionalismo, ou de estranhar a mentira da neutralidade de gênero do constitucionalismo, ou estranhar o patriarcado do constitucionalismo. Aí cada uma vai escolher como vai falar e a depender do momento de com quem está falando. Eu não recomendaria ninguém chegar à Suprema Corte dizendo o patriarcado do constitucionalismo. Não, mas a gente pode falar em sala de aula, talvez, e em outros momentos falar a falsa suposição da neutralidade do sujeito universal. Nós temos maneiras de falar
sobre as lentes de que esse constitucionalismo ele não é neutro. Então, que capital seria esse? É o de estranhar a masculinidade do constitucionalismo para sua ruptura como campo ou para a reinterpretação dos princípios. Se eu estou certa em assim definir, o que eu descrevi como litígio estratégico na minha carreira, de ativista acadêmica, foram tentativas de fazer constitucionalismo feminista, desde uma reinterpretação dos princípios pelo vivido pelas mulheres, como injustiças, no meu caso, da lei penal. É muito interessante porque nesse livro, eu vou chegar nela, a Catherine McKinnon, com quem eu trabalhei durante um semestre na Universidade de Michigan, ela abre o livro sobre o constitucionalismo feminista e ela volta à possibilidade de que o direito penal seja um espaço talvez ainda mais de insubordinação, que é o caminho para onde ela vai, do que o mesmo o direito constitucional. Então, é muito curiosa essa passagem na abertura do livro. O retorno a uma confiança ao direito penal, que é o que a caracteriza no campo, né? No campo de um direito penal internacional. Ou seja, a mim, o constitucionalismo feminista, como conjunto de relações, posições, influências, provoca o campo do constitucionalismo. Não é nem um novo campo, tampouco um qualificador ao constitucionalismo. Eu rejeitaria quem acredite que é um qualificador. A operação simbólica do novo capital aportado por vocês, pelas senhoras, a esse livro, é nas entranhas do constitucionalismo. Ou assim deve ser para ser efetivo, ao menos em uma ordem política e legal patriarcal. Vejam que eu me movi do analítico para o normativo, eu disse assim que deve ser, sem pedir qualquer licença. Eu saí de um percurso analítico dizendo o que me parece ser a constituição de campo à luz de Bourdieu, para dizer, talvez, que o que está sendo é uma provocação, um atravessamento ao constitucionalismo, dizer, é assim que deve ser. Por que eu suspeito que o constitucionalismo feminista deva ser um capital político no campo do constitucionalismo e não um campo à parte? Porque falamos, e o segundo volume do livro fala, das necessidades de vida das mulheres e meninas, ou de todos os corpos não conformes ao binarismo. Uma realidade ignorada pelo patriarcado, porém regulada pelo marco jurídico que a normaliza por estereótipos, e muitas falam disso, com Rebecca Cook, narrativas de naturalização de transição, ou de tradição. Se assim for, nosso desafio é irromper o patriarcado do campo desde suas fundações, para superar a barreira de inteligibilidade. Falemos o léxico hegemônico, porém com giros de produção de conteúdo que o subvertam. Vejam, eu aqui estou fazendo uma sugestão metodológica. Falar o léxico hegemônico, porém com giros de produção de conteúdo que subverta o léxico hegemônico. É isso que chamo de provocação metodológica, o segundo ponto da minha conversa com vocês hoje. E eu darei 2 exemplos, um durante a apresentação e outro se nós tivermos tempo de conversar, de como se pode operar na ordem conceitual e metodológica. Aqui eu vou dar o da DPF 54, que todas conhecem, sobre a anencefalia. Podemos conversar, caso seja oportuno, o caso que foi o STJ e o STF de Tatiele. Quando a primeira ação de aborto chegou ao STF no início dos anos 2000, eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 50. Centenas de mulheres já haviam recorrido às cortes locais para um aborto em caso de diagnóstico de malformação fetal incompatível com a sobrevida fora do útero. Não foi uma invenção da Suprema Corte, do que McKinnon vai chamar o topo da pirâmide de interpretação, né, da ordem jurídica. A litigância estratégica não nasceu do feminismo para as mulheres. Ela nasceu das mulheres. Foi ao revés. Foi vivido pelas mulheres para a lei. As razões devem ter sido tão variadas quanto as mulheres. Mas a dependência da legalidade para o acesso aos serviços de saúde deve ter sido decisivo para essas mulheres concretas. Eu não ignoro aqui o poder da corte, o poder de ressignificação do estigma do aborto para uma mulher que socialmente já seria uma futura mãe. Que o diagnóstico da malformação acontece em momentos intermediários ou avançados de uma gestação, em que essa mulher socialmente já é uma futura mãe.
Então, a ressignificação oferecida pelo poder simbólico da lei, ele também é confortante para esse luto. Então, uma disputa constitucional em seus próprios termos, isso é, com perguntas validadas pelo constitucionalismo do campo e dos manuais, os manuais de direito constitucional, eles diriam, vocês vão rir de mim que eu devo falar coisas erradas aqui, mas eles diriam algo assim: leitura conforme a Constituição, vontade do Constituinte. Falaria do aborto, falaria abortamento, uma palavra que nunca nenhuma mulher usaria. Repetiria a linguagem do início do século XX. Aborto, sei lá, me ajudem aí, o artigo 128, acho que é humanitário, falaria aquela linguagem, né, de 1930, quando o Código Penal foi redigido. Em termos de método, o constitucionalismo feminista deve fazer o mesmo. Dominar o capital do campo e, a partir dele, mover o novo. Vocês podem me chamar de reformista, vocês podem me chamar de o que vocês quiserem, de uma feminista falando a partir dos privilégios de quem sobrevive, de quem não está vivendo a urgência da sobrevivência e não está aqui sustentando a revolução, e eu aceito, né? Eu aceito, mas mesmo como uma reformista, minha vida se transformou no que se transformou, né? Talvez eu devesse passá-la limpo e ter sido mais valente, não sei. Mas na DPF 54, nós falamos de antecipação terapêutica do parto, ATP. De onde surgiu essa categoria? Uma resposta desde o campo do constitucionalismo da ação apresentada ao STF. A história contada ela é muito interessante, porque a história ela vai ser contada do topo da estratificação social para o futuro, porque a disputa sobre quem conta a história ele é uma disputa também sobre capital simbólico e capital de um novo campo. Né? Então, essa foi uma das coisas que eu disputei. Eu escrevi um artigo que conta a história dessa ação que eu chamo 3 atos, em que eu vou mostrar que não é o Supremo que criou essa ação, não foi o advogado da ação que criou essa ação, não foi nem a ANIS com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, foram as mulheres concretas. De onde surgiu? Surgiu, e essa é uma história que eu já contei, eu repito em um artigo, ela foi da escuta das mulheres na sala escura da ecografia. Essas mulheres iam receber a ecografia, o que é uma história importante de ser contada. Era uma mulher, quando ela recebe o diagnóstico de uma malformação incompatível com a vida, ela não recebe, em geral, no postinho onde ela faz o pré-natal. Naquele pré-natal, durante uma ecografia de rotina, o médico do pré-natal diz que tem algo aqui diferente. Em geral, manda ela para um serviço de referência. Essa mulher, quando ela já tem filhos, ela sabe que essa não é o que na antropologia se chama o itinerário terapêutico. Tem algo diferente aqui. Quando ela chega a um hospital de referência, ela muitas vezes ela já chega com alguém que já disse a ela a possibilidade do diagnóstico. Ou ela já conseguiu ver pelo não dito de uma sala de ecografia prévia. Quando ela chega nesse hospital de referência, é onde ela vai receber o diagnóstico final e as possibilidades que ela tem sobre o futuro da gravidez e as restrições, as barreiras legais. Era ali que eu comecei a ouvir essas mulheres dizendo: eu quero terminar com isso, eu quero antecipar essa dor, eu quero ter logo o parto, eu quero antecipar o parto. Era assim que as mulheres falavam. Eu não ouvia as mulheres falando aborto. E nomear aquilo aborto para estas mulheres era trazer um estigma da qual elas não queriam viver naquele momento de um luto antecipado, porque as palavras elas são carregadas de sentidos. As palavras elas instauram uma realidade para os médicos, para as mulheres. Então, quando o Ministério Público do Distrito Federal, que era quem emitia despachos para esse hospital, ao dizer eu não vou punir vocês, médicos, por atenderem essa mulher, o Ministério Público passa a usar, como fez a França, como fez a Colômbia, trabalhava com siglas IGV, interrupção voluntária da gravidez, como fez o Uruguai, que era dizer a reinstauração da linguagem é uma forma de permitir as pessoas ressignificarem as suas histórias
que não esteja à luz do léxico hegemônico, que vai dizer aborto é um crime, aborto é um pecado, aborto é contra a moral hegemônica. Então, ali começou a se usar ATP. Aquilo oferecia um conforto enorme àquela mulher, que ela dizia, não é aborto, é outra coisa. Essa coisa é a que eu quero viver. Ela sabia que era o procedimento médico era uma interrupção de gestação, mas o enquadramento moral era um enquadramento de cuidado. Era dizer que eu vou fazer uma TP. Então, aborto é uma categoria colonizada pelo patriarcado. Dói para quem pronuncia, não porque as mulheres não façam, ou porque não sintam alívio, e a literatura mostra que as mulheres sentem alívio ao abortar, mas porque sua negociação moral é repleta de estigmas e medos, perseguições, ameaça de cadeia. Como falar da experiência única de se ver grávida de um feto que não sobreviverá ao parto, se o léxico jurídico não oferece conforto? Isso é um léxico do patriarcado para persegui-la como criminosa. Escutando o vivido, e aqui é o meu giro metodológico, que eu acredito que o campo deve vivê-lo para aportar um novo capital, movendo-se da experiência para a disputa no campo. Então, a antecipação terapêutica do parto não existia no vocabulário jurídico. Passa a ser um vocabulário médico e jurídico depois daí. Foi uma invenção, dizem as pessoas. Mas todas as palavras são invenções. Feminicídio é uma invenção. Só que ela tem um tempo datado. E nós conhecemos o tempo datado do feminicídio. Nós conhecemos o tempo datado de ATP. É quando se olha, quando se ouve, quando se sente a realidade vivida pelas mulheres com outras lentes. Se não seria só homicídio. O homicídio explicaria o que acontece na matança injusta. Mas o homicídio, porque se é mulher nos amores e nas dependências, é outra coisa que nós queremos falar. E nós falamos feminicídio. Estranhamos os neologismos. Nós mesmas estranhamos, porque o patriarcado, ele nos coloniza sobre como devemos sentir o mundo. Torcemos o nariz e dizemos, mas isso é um eufemismo para as verdades das palavras já existentes. E ignoramos que as palavras jurídicas são herdeiros do patriarcado colonial. Não foram criações das mulheres ou das feministas, as palavras. E McKinnon vai dizer isso. As mulheres não criaram as constituições. Se a ATP foi como as mulheres viviam a experiência, a disputa no campo constitucional foi no capital reconhecido como hegemônico. Do advogado que fez a defesa da ação ao fato de ser homem, e a quem foi, a entidade legitimada para apresentar a ação, dos princípios elencados na inicial, a forma jurídica da peça, o instrumento jurídico da peça, isso é o constitucionalismo hegemônico. Esse foi o momento em que Barak Erez chama, fazendo uma brincadeira, né, com o inglês, de hermeneutics feminism. Me perdoe por citar em inglês, mas quando ela vai dizer a hermenêutica dela, né, fazendo graça pelo pronome possessivo do jogo interpretativo. Eu diria que, mais do que um pronome possessivo, o nosso desafio é desapropriar o constitucionalismo hegemônico. E aí está o que ela vai chamar de hermenêutica feminista, mas eu queria pegar na mão do que ela já me ajudou e tentar, quem sabe, andar um pouco mais. E eu começo a terminar. Ela está certa, mas eu queria dizer que talvez o que a gente tenha que fazer é mais do que hermenêutica. Nós precisamos primeiro aprender. Nós precisamos primeiro imaginar o mundo. Sobre como vivem as mulheres e sobre como esse vivido pode oferecer conteúdo aos princípios feitos abstratos, porque imaginamos que é um sujeito abstrato. Precisamos apreender, com 2 Es, né, de apreensão da vida das mulheres, na sua diversidade das vulnerabilidades, para disputar o campo do constitucionalismo com o constitucionalismo feminista. Eu mesmo me interrompo antes que alguma de vocês o faça. Talvez não as que estão aqui, mas as pessoas que nos ouvem. Mas nomear a disputa no campo como constitucionalismo feminista não seria ideologizar, politizar, profanar o constitucionalismo? Eu não faço a pergunta como retórica. Eu a levo a sério, pois é isso que o patriarcado faz em nós.
ele se assume como absoluto, universal, neutro e distante dos corpos vividos. É como se, ao confessarmos as origens das nossas disputas no campo do constitucionalismo, rompêssemos com o véu da ignorância, que deve ser o único método respeitável para compreender os princípios e seus conflitos. Isso se chama os princípios, eles não são absolutos, eles estão... É como se houvesse um véu da ignorância para se analisar a disputa entre os princípios, sopesar os princípios. Eu não estou fazendo graça, não. Estou dizendo dominar isso é parte do jogo, mas é parte do jogo de uma presunção de um véu de ignorância. Não há véu de ignorância. Só mesmo como uma fantasia masculina de distanciamento do real para pensar o justo, para se instaurar os ditames do campo, como foi com John Rawls a pensar quais seriam os princípios para se definir a justiça como equidade. Nosso giro metodológico tem que ser outro. Partimos da transparência do véu, do anúncio do que está por trás dele como real que nos toca, para disputarmos o campo do constitucionalismo como a verdade de como se interpretam os princípios. Nós não abdicamos da verdade. Quem abdica da verdade é quem opera em outro campo que não pode ser o do constitucionalismo. Nós disputamos a verdade. O que fazemos é, portanto, um exercício complexo no campo constitucional. E vejam que eu passo a usar um nós. Por um lado, reinterpretamos a metafísica universal e descorporificada de biografias do princípio. O princípio da dignidade humana. Nós precisamos corporificá-lo. O princípio da cidadania, como fizeram as argentinas na composição da lei do aborto, na proposta legislativa, é uma dívida histórica às mulheres. A cidadania está corporificada dentro da história do que é a violação de direitos e a democracia de gênero na Argentina. Assim foi feito na ação 442 de aborto, em que se fazem as referências aos princípios da dignidade da pessoa humana e da cidadania, que quando ali compusemos com conteúdo de gênero. Então, em geral, esses princípios, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, ele é interpretado, ele é alimentado na nossa imaginação desde suas raízes religiosas. E quando nós nos reapropriamos e desapropriamos o campo, nós fazemos perguntas quase que insuportáveis ao léxico do campo. É dizer, mas a dignidade da pessoa humana não cabe fazer uma pergunta sobre aborto. Não cabe fazer uma discussão sobre aborto, sobre as mulheres e dignidade para as mulheres, porque ao falar em dignidade nós estamos falando de como o léxico hegemônico lança as perguntas sobre aborto, como um falso conflito entre criaturas e pessoas. Então, novamente, Catherine McKinnon, na abertura, como eu disse, do livro, e o livro que eu continuo fazendo referência, ela chama Constitucionalismo Feminista, as Perspectivas Globais, está em inglês, eu não sei se ele tem em espanhol ou português, diz que as constituições, eu adoro essa definição dela, então o livro em inglês é Feminism and Constitutionalism, Global Perspectives, ela diz, as constituições são artefatos de intervenção masculina legal, só mesmo ela para dizer isso, são artefatos de intervenção masculina legal, e recomenda que o constitucionalismo feminista deveria ser animado por princípios alternativos. Ela daí avança para a conclusão que todas sabemos. O constitucionalismo é um espectro do liberalismo político, portanto, uma cosmogonia sem sensibilidade feminista. O liberalismo não tem uma cosmogonia que pense os corpos, porque parte de uma presunção do véu da ignorância. Então, o constitucionalismo ele é patriarcal, colonial, racista, e a nossa pergunta é: como se operamos de fora, nas margens ou dentro do campo? São escolhas de disputa diferentes. Fora, como ela sugere, com outros princípios, e ela acredita que opera a partir do direito penal, nas margens ou dentro do campo. A minha resposta é que operemos de dentro, mas muito de dentro. É ter uma figura como eu numa cadeira de direito constitucional, na linha de constitucional na Universidade de Brasília. Sou eu trabalhando em ações no Supremo. E do mais importante para o campo, que são os princípios. No templo da atualização de seu próprio léxico, que são as cortes superiores. Porém, às margens do modo de fazer acadêmico.
Essa é a balança de operação, assim me parece. Operar nas cortes superiores, em particular na Suprema Corte, é ousado, né, diz McKinnon, pois é interferir nas relações dos homens no topo da estratificação simbólica do poder e da governança jurídica. Ao menos foi assim que sempre me somei aos litígios de aborto e correlatos como células-tronco, da anencefalia ao mais recente caso sobre aborto. Mas seria correto, e eu prometo que estou terminando as últimas linhas, descrever essas ações como de constitucionalismo feminista e sim, desde quais evidências? A mais fácil, como descrever o tema do aborto de constitucionalismo, é dizer o aborto diz respeito às mulheres. Os homens descrevem como um caso difícil e as mulheres descrevem como uma necessidade da vida. No entanto, o mesmo tema não nos resolve, e isso a mim é o que eu deixaria como uma pergunta. Não basta a eleição dos nossos temas, que os nossos temas eles são descritos da questão das mulheres pelo constitucionalismo hegemônico como casos difíceis e vão ser reinterpretados com outras narrativas, como, por exemplo, para a criminalização do aborto, para uma fragilização da laicidade do Estado, a depender de como se decida o caso, ou pela não procedência desse caso à Suprema Corte, porque deva ser o Congresso Nacional a decidir. Essas são respostas do patriarcado ao se confrontar com as perguntas do constitucionalismo feminista, com respostas que a própria estrutura os permite responder para fugir do giro que é provocado pelo campo. Então, eu queria dizer que não basta o tema para que a disputa do constitucionalismo feminista se instale no constitucionalismo. E se há algo que nós devemos disputar desde dentro, é sobre a escrita da história dos casos. Mesmo que, usando a expressão que se usa em direito, e que ela é uma expressão muito curiosa para mim, eu perdi uma ação. Que essa é uma narrativa como de vitoriosos, né, e perdedores. Eu sei que é assim que as vítimas se sentem, é assim que eu me sinto quando o meu reclame não é ouvido. Mas nós fazemos algo mais do que vitoriosos e perdedores. Nós fazemos o arquivo da história. Mas para ser o arquivo da história, nós temos que disputar a escrita da história. Então, é um papel muito importante sobre como disputamos as nossas causas quando elas perdem. Nós não podemos aceitar a hipótese de que eu não sei qual é a tradução que que se usa no Brasil, mas todo mundo fala backlash, que para mim é uma palavra absolutamente sem sentido. Ela é uma palavra do patriarcado do constitucionalismo contando uma história sobre as lutas feministas. Nós causamos uma resposta ainda mais furiosa contra nós. Como assim? Se o patriarcado está instalado. Então, novamente, é disputar as categorias e disputar como se conta a história. Não pode ser que, com essa ordem instalada, uma ação de constitucionalismo feminista seja que cause backlash às mulheres. Não. Então, eu queria dizer que, mesmo quando nós somos as perdedoras da história, mesmo quando toma 20 anos para uma ação, ou 15 anos, como é o caso de Tachieli, nós estamos fazendo o arquivo da história, em que em algum momento essa história vai ser contada, e nós temos o dever de contá-la sob outras bases. Falei muito, muito obrigada, e um prazer estar com vocês. Meus parabéns pelo livro. Querida Débora, que alegria poder estar aqui nesse dia que é tão simbólico para todas nós, mas especialmente para mim, que escolhi o direito constitucional não apenas por profissão ou por escolhas, vamos dizer assim, profissionais, mas principalmente porque foi o lugar no direito onde me encontrei com tudo aquilo que importava. Me encontrei com princípios, me encontrei com uma cidade linda, me encontrei com pessoas com quem eu queria conviver, mas também me encontrei com uma realidade muito dura e muito cruel de exclusões e de impossibilidades. Logo, na Universidade de Brasília, quando disse, né, no meu segundo semestre, eu também tenho origens nordestinas, não nasci
no Nordeste, mas tem origens muito nordestinas, então também sou exagerada. E eu dizia que eu ia ser uma constitucionalista, ponto e acabou, aos 17 anos de idade. As pessoas riam muito de mim. Falaram, e quem disse que você vai conseguir sobreviver com o constitucionalismo? Isso era o início da década de 90, na Universidade de Brasília, e aquilo me marcou. Todo mundo que me conhece da graduação, todo mundo que me conhece das minhas histórias acadêmicas vai lembrar que eu sempre fui, desde nascença, uma constitucionalista. O fato que nos faz trazer você para o lançamento desse livro, o fato que me liga a essas mulheres maravilhosas todas, é realmente um grito de rebeldia, um grito de indignação contra o silenciamento de todas as mulheres do direito constitucional. Então, aquilo que eu mais gosto de estudar, aquilo que eu mais gosto de fazer, é simplesmente retirado do ambiente público ou publicizado, ou do ambiente do digno e admirável. Como se as mulheres pudessem, sim, estar na teoria constitucional, na metodologia constitucional, nos espaços constitucionais de litigiosidade judiciária. Mas nós não temos o direito de criar as doutrinas, de criar as teorias, de falar com autoridade nesses lugares. E isso eu comecei a observar no início dos anos 2000, quando os congressos de direito constitucional no Brasil todo começavam a ser eventos muito importantes, e entre as 30 palestrantes tinham uma ou duas mulheres. Isso sempre me causou estranhamento. Falei, será que não existem? Não, é porque vocês são muito novinhas e daqui a uns anos vocês serão convidadas. E os anos foram passando, a titulação foi chegando, né? Vocês têm que ser doutoras em direito constitucional para começar a ter espaço de fala, vocês têm que se unir a grupos constitucionais relevantes, e todos os elementos da cartilha patriarcal foram sendo passados sem que o resultado viesse. Em 2015, 2016, quando um fato pessoal da minha vida me deixou em casa por quase 11 meses, né? Eu tive uma gravidez gemelar de alto risco e tive que ficar em casa, eu pude parar para refletir. Não apenas refletir sobre gerar 2 seres de uma vez só, que foi a experiência mais avassaladora da minha vida, especialmente porque aos 40 anos eu já não tinha mais essa pretensão da maternidade, né? Já tinha o Arthur, que já tinha 10 anos, então os gêmeos realmente me colocaram nesse espaço da mulher frágil, da mulher que precisa dos outros, da mulher que não pode sair de casa, da mulher que não pode, e eu ainda estava sob um efeito de uma bomba de hormônios, da mulher que chorava ao olhar na janela e via uma corujinha lá, porque aquela corujinha, né, causava uma empatia em mim, que ela não tinha casa, ou ela estava sendo abandonada do terreno da frente, que estava sendo preparado para uma construção. Então, a minha empatia, o meu olhar para o mundo, naquela gravidez com um nível de progesterona muito maior do que o meu corpo suportaria normalmente, me fez enxergar e ter empatia por todas as mulheres do mundo. E dentro dessa história, eu fui a você. Eu fui a você num e-mail, Débora, em que eu pedia literatura feminista. Débora, por favor, me dá alguma coisa, porque tudo que eu ouvia desse mundo patriarcal, tudo que me unia aos espaços de poder mais importantes do país, a literatura que eu passei 20 anos me debruçando, fazendo resenhas, fazendo resumo, acho que não existia nada que todos os constitucionalistas brasileiros, importantes e famosos, recomendassem a leitura que eu já não tivesse me debruçado e feito. Mas naquele momento, logo depois, obviamente, do nascimento dos gêmeos, e quando eu falo logo depois, é assim, 2 meses depois. 2 meses depois, eu já queria estar diante de uma literatura feminista de qualidade. E eu fui a você, Débora, em busca dessa literatura, mas com aquele medinho, com aquele receio natural de que esse encontro pudesse não ser o melhor. Claro, nós tínhamos uma história mediada por uma irmã sua, irmã de vida, Letícia Naves. Então, a Letícia me encorajava. Pede para a Débora, ela vai dar. Eu falei, mas a Débora é tão importante, tão
desse mundo do feminismo, não sei se ela vai me encarar como uma pessoa amiga do feminismo. Eu estou muito do lado de cá, eu não sabia nem que era esse lado de cá, mas de alguém que nunca tinha estudado feminismo na vida. E Débora foi muito, muito acolhedora. Débora me passou a bibliografia, eram uns 800 páginas, que eu li avidamente nos meses seguintes, obviamente, dentro ali das minhas condições, né, de ter que amamentar 2 ao mesmo tempo, mas eu li avidamente aquela bibliografia e repartia todas as minhas inquietações, as minhas surpresas com aquela bibliografia, com as feministas que estavam ao meu dispor, geralmente do direito penal. E o passo seguinte, Débora, era falar, eu não quero sair do constitucionalismo e virar uma feminista, seja no direito penal, seja na antropologia. Eu quero ficar aqui nesse espaço. E aí, Débora, quando você falava, o Léo, meu marido, que estava acompanhando, chegou aqui e falou, a Débora entendeu direitinho o que você fala todos os dias. Porque é isso, ou seja, eu não quero deixar de ser uma constitucionalista por conta do constitucionalismo feminista. Nós continuamos no nosso campo, produzindo teoria constitucional a partir dos paradigmas do patriarcado, mas com um olhar rebelde, com um olhar diferente, com um olhar que nós, na verdade, ocultamos e escondemos de nós mesmas a vida inteira. Então, o constitucionalismo feminista e a Melina e a Estefânia são a melhor companhia para isso, porque nós não precisamos falar, nós simplesmente agimos em sintonia. Nós não temos medo de errar juntas, porque faz todo a parte de uma mesma história dentro do direito constitucional. Então, nós não estudamos nas mesmas faculdades, né? Melina e Estefânia têm aí alguma origem comum do Paraná, mas nós temos campos de atuação diferentes dentro do direito constitucional. Naturalmente, não estaríamos em diálogo tão sintonizado dentro do direito constitucional, mas a condição de mulher e a condição de quem sabe que o direito constitucional precisa de uma revolução, precisa de uma reforma epistemológica, ontológica e até mesmo dogmática, faz com que a gente se una. E o primeiro livro foi muito interessante porque a gente simplesmente convidava, e algumas autores falavam, mas eu não sou feminista, eu fazia assim, eu quero você. Você é o feminismo do meu livro. Escreva o que você quiser. Seu artigo pode ser qualquer assunto do direito constitucional. Você é a importância do feminismo constitucionalista. E aí tem várias histórias muito interessantes, mas eu gostaria de agradecer o seu olhar, agradecer o seu cuidado de ter prestado atenção na nossa teoria, não pelas suas pré-compreensões, Débora, mas principalmente por aquilo que realmente nós estamos dizendo. A nossa fonte principal, né, eu falava no nosso Instagram, agora nós temos o Instagram, né, As Constitucionalistas, eu falava no nosso Instagram, numa microaula de 6 minutos, sobre as origens do constitucionalismo feminista. E é este livro, é o livro das 3 professoras, uma canadense e uma de Tel Aviv. Imagine, uma professora de direito constitucional de Israel, né, que é Baraquerês, e que nos traz tanta compreensão desse fenômeno. A Tisby, eu acredito que também seja de lá, mas ela atua e mora no Canadá também, junto com a professora Beverly Baines. Mas essas 3 mulheres, em 2009, se reúnem num congresso e fazem um livro que movimenta ou que nos convoca do mundo inteiro a repensar o direito constitucional, a partir das suas próprias estruturas. E essa agenda ela já está posta e ela é exatamente o que você desenhou na sua fala de hoje, Débora. Você, com a sua capacidade incomum de prestar atenção e escutar, né? Eu acho que essa é a sua principal virtude como professora, como pesquisadora, que te deu tantos prêmios e tanto reconhecimento, essa capacidade de escutar, que é talvez a perspectiva metodológica mais importante do constitucionalismo feminista, que é olhar à volta, enxergar o outro do outro lá, usando a Simone de Beauvoir, ou aportes do feminismo negro. Então, dentro dessa estrutura, Débora, o seu lugar hoje não é um lugar de estrangeira para nós.
O seu lugar hoje é de uma professora de direito constitucional de uma universidade importante do país, e que esse espaço que não é ocupado, por exemplo, por mim, eu não sou professora da Universidade de Brasília, sequer me deixam ser professora da pós-graduação da universidade que eu estou, né? Muito embora esse espaço exista, e o motivo pelo qual as pessoas que estão lá dizem que eu não posso ser professora dessa pós-graduação é porque lá existem muitos ministros do Supremo Tribunal Federal e não há vaga para constitucionalistas naquele programa. Esta é a justificativa que todos que conhecem sabem, ou seja, não há espaço para você dar aulas aqui porque já é todo ocupado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu fico quieta, mas eu tenho orientandas, eu tenho alunas que se aproximam, e o convite a você, Débora, é um convite para entender e estar ao nosso lado, como eu, Stefane e Melina, também estamos lutando, de trazer todas as constitucionalistas, todas as feministas, para conseguirmos fazer essa revolução juntas, porque individualmente ou em grupos pequenos não vai rolar. Não vai ser possível subvertermos o direito constitucional patriarcal sem que todas estejamos afinadas com este propósito. Então, a sua atuação e o convite não foi um convite exótico, não foi um convite lateral, é para você realmente e generosamente, mais uma vez, você não apenas aceitou o convite, como falou tudo aquilo que se eu tivesse tido coragem de te mandar um e-mail ou um WhatsApp. Coragem por quê? Porque eu queria te brifar, eu queria que você falasse o que você falou, mas não estaria sendo sincera comigo mesma se eu fizesse esse briefing para você. Você até deu uma dica, né? Já estou vendo o que vocês estão falando. Eu fiz, fiquem todas quietas, vamos todas deixar a Débora falar por ela mesma. Mas eu gostaria realmente de agradecer e te dizer que, como professora de Direito Constitucional, né, eu nasci professora e fui me tornando tudo mais como categoria histórica da minha história de vida, mas professora eu nasci. E dentro dessa história, eu queria te dizer que você recebeu SS+, Plus, Ultra Mega Blaster, na leitura que fez do que a gente tem tentado construir como constitucionalismo feminista. E é assim que eu gostaria, Débora, de uma fala muito informal, de uma maneira muito espontânea, contando aquilo que diz respeito à minha microexperiência como constitucionalista. O constitucionalismo feminista é uma grande alegria, é uma super oportunidade que nós temos ao lançar esse livro sobre políticas públicas, de falar sobre o direito constitucional em primeira pessoa, trazendo as experiências pessoais. Isso ainda me gera muita angústia. Sempre que eu termino uma fala como essa, eu passo uns 2 dias pensando em tudo que eu poderia ter falado, que não a minha experiência com gêmeos, que não a minha experiência pessoal, né, na universidade que eu dou aula, mas eu acho que é isso que faz a subversão necessária, e é isso que tem conquistado tantas alunas, tantos alunos, tantos constitucionalistas, né, que já conhecem o nosso trabalho, meu, da Melina, da Stefane, da professora Vera, da Heloísa, enfim, de todas essas mulheres maravilhosas que escreveram no nosso livro e que estão dando créditos a isso que talvez num outro momento pudesse parecer uma onda ou uma moda ou um aproveitamento de um momento em que o feminismo ganha no mundo alguma projeção ou alguma retórica um pouco mais consistente. Então, é um projeto muito ambicioso, é um projeto, quando a Melina fala mudar o mundo, sem dúvida alguma, mudou e está mudando os nossos mundos. Né? Não tem casa de constitucionalista feminista, não tem espaço de poder e ocupe em que isso não esteja transbordando em linguagem, em novas metodologias, em novas perguntas, em novas provocações. Então, falo isso, né, especificamente de uma assessora no Supremo Tribunal Federal há 15 anos, né, que tem, de alguma forma, uma interlocução muito de perto com esses espaços de poder patriarcais muito arraigados, né? Todos os ministros do Supremo, de alguma forma, por alguma assessora, por alguma estagiária, têm ouvido falar do constitucionalismo feminista. Eu falo isso porque eles têm me dito que têm ouvido falar, e que coisa é esta? Daí eu brinco e fiz, não sei, o senhor também tem que me ajudar a construir. E eles ficam naquela risadinha, né, de como que a gente está fazendo isso, mas é um espaço que a gente pede acolhida, não apenas para você, Débora, como professora de Direito Constitucional. Se chegar alguma aluna querendo pesquisar, não diga que isso é uma cabeça de bacalhau que não existe, que
não pode, mas tente acolher porque é uma construção coletiva. E era isso que eu gostaria de apresentar nesse dia. A Constituição de 88 ela já é feminista. O constitucionalismo liberal do final do século XVIII ele já era feminista, mas ele foi silenciado e ele está sendo contestado pelo patriarcado. Ele está sendo tentando, né, desmerecer ou desqualificar esse adjetivo que nós colocamos, e eu conversava isso com o Procurador-Geral da República. Ele: você não precisa ser uma constitucionalista feminista, você já é uma constitucionalista. Eu fiz: eu tanto preciso que você está me dizendo isso, né? Então, essa minha conversa, e essa a minha comemoração, nosso jeito de comemorar os 32 anos da Constituição de 88. Muito obrigada de coração, Débora, porque você pegou a essência daquilo que nós estamos tentando dizer. Professora Débora, foi um presente importante nesses 32 anos da Constituição. O seu exemplo é inspirador, a sua fala foi inspiradora, certamente dá força para todas essas mulheres que têm, de alguma maneira, pensado o constitucionalismo a partir da igualdade de gênero. Temos a professora Marie-Christine, que formou um grupo de mulheres publicistas da América Latina, ou seja, a gente tem aí repensado o direito constitucional tanto para dar visibilidade às falas das mulheres constitucionalistas, das mulheres publicistas. Então, é muito importante sua fala. A Constituição, como a Cris diz, a Constituição já é feminista. Na verdade, ainda que tenha muitas conquistas colocadas na Constituição de 88 em relação à proteção dos direitos das mulheres, quer seja na questão do trabalho, da previdência, na família também, o tema da liberdade e da igualdade que precisa ser repensado a partir de uma lente de gênero. É muito difícil ainda que a gente consiga discutir isso no âmbito das cortes superiores, e não só no Brasil, mas também de cortes estrangeiras, o tema da liberdade da mulher. Esse é um tema que ele passa deslocado, ele não é possível de ser visibilizado, então é sempre com questões de saúde pública ou com questões de dignidade, como se a liberdade não fizesse parte da própria dignidade feminina. Então, a gente precisa de uma liberdade igual ou de uma igual liberdade, né? Então, ainda que o véu da ignorância seja uma utopia, a gente precisa fazer essa reflexão, essa reescrita das decisões, tornar temas do direito constitucional visíveis a partir de uma lente feminista, quer seja na questão da democracia, da participação, da igualdade entre homens e mulheres no processo político, quer seja a questão federativa que muitas vezes torna invisível o processo de estados e municípios que estejam efetivando direitos fundamentais das mulheres, ou seja, até uma questão que aparentemente não tem nada a ver com questão de gênero, pode se dar importância na questão das políticas públicas necessárias à efetivação de direitos fundamentais das mulheres. Então, nesse processo, que é um processo coletivo, né? Então, que as professoras começam a trabalhar de forma conjunta, a pensar as questões de gênero, nós estamos num processo realmente de aprendizado, de estudo, né? Tentando fazer essa leitura também do feminismo, para que a gente possa ter lentes adequadas para a releitura do direito constitucional ou desse constitucionalismo. Lógico que a gente poderia pensar numa constituinte feminista, como algumas autoras, a professora Itzia pensa, mas, ainda que isso seja mais difícil, é usar do que você colocou do litígio estratégico, ou seja, como usar esse arcabouço teórico também para um ativismo feminista nas Supremas Cortes. Se esse é um espaço que se abre para essa minoria, colocar esses temas a partir dessa nova lente. Então, não querendo me alongar, quero novamente dizer que foi
um presente, foi um presente lindo, foi inspirador. Certamente todas nós temos outras professoras de Direito Constitucional, a professora Jane, a professora Vera, a professora Marie-Christine, que saem dessa sua fala ainda mais inspiradas para que esse seja um projeto coletivo de pós-graduação. Temos alunas que pesquisam tema na pós-graduação aqui, e a partir de diferentes temas, a Marina com a questão da democracia radical, da Chantal Mouffe. Então, da gente ter esse projeto coletivo e, quem sabe, num convite aí para um terceiro volume de reescrita das decisões, como fizeram tantas professoras, né, no projeto canadense, projeto australiano, e agora até, não me recordo, mas em um dos países da África também, temos professores de direito constitucional fazendo reescrita das decisões para demonstrar, quer seja a invisibilidade, quer seja o erro, a partir de uma leitura que não dá plenitude de igualdade e liberdade às mulheres. Então, com isso, eu encerro essa celebração com o lançamento do livro Constitucionalismo Feminista, esperando aí, pelo menos, a provocação e a curiosidade de tantas outras pesquisadoras na área do direito público para que se inicie uma jornada coletiva de efetivação desses direitos a partir do direito constitucional. Então, meu muito obrigada e uma ótima semana celebrando aí o constitucionalismo feminista. Tchau, tchau. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Foi um presente imenso. Tchau, gente. Bom vê-las. Obrigada. Foi maravilhoso.